Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma resenha sobre Piranesi, de Susanna Clarke. Bem, para começar, Piranesi foi publicado em 2021 pela editora Morro Branco aqui no Brasil, mas lá na gringa, né? A autora é inglesa, ele foi publicado em 2020, então chegou aqui em terras brasileiras muito rápido. E chegou nessa edição muito linda, em cobre, com brilho, aqui muito caprichosa, capa dura, da editora Morro Branco. E o livro foi traduzido por Regina Candiani, que também traduziu alguns livros de Octavia Butler e Ursula K. Le Guin na mesma editora. No catálogo da editora Morro Branco, Piranesi está sob o gênero fantasia, mas a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Falando um pouco sobre como eu conheci o livro, quais eram as minhas expectativas quando eu comecei a ler, eu conheci Piranesi por conta de ser um livro muito famoso lá na gringa, então sempre aparecia para mim em recomendados no Pinterest, por exemplo, em listas de leituras do Goodreads, que é um site de leituras como o Scooby daqui, só que lá da gringa. Ele sempre estava recomendado e aparecia ao lado de livros como A História Secreta de Dona Tartt e a Torre de Babel. Acho que é Torre de Babel o nome da R.F. Kuang, eu vou deixar as imagens aqui. E ele sempre apareceu sob a categoria Dark Academia, que é uma tendência literária / de moda, que envolve muitas leituras, livros, conhecimento, bibliotecas, café, pessoas apaixonadas por café. Enfim, é uma estética e uma tendência literária que é muito famosa por aí nas interwebs. Mas então eu não conhecia o livro, tirando o fato de ser recomendado em várias listas de leituras da gringa. Eu nunca tinha conhecido ninguém próximo de mim que tinha lido, me recomendado, nem nada. Até que ele foi recomendado como leitura de janeiro num clube do livro que eu participo. Então esse foi o primeiro livro que eu li no ano de 2024 e se tornou a minha leitura, uma das minhas leituras favoritas da vida. Eu não tinha nenhum tipo de expectativa que não fosse relacionado à capa do livro. Pela capa eu já imaginava que seria uma história talvez com um pouco a ver com mitologia, uma história assim não muito tradicional no mundo da fantasia, se é que tem algo tradicional no mundo da fantasia, mas eu esperava alguma coisa relacionada a Crônicas de Nárnia, um pouco de mistério, um mundo diferente, sombrio, que são as sensações que a capa passa, né? As expectativas que a capa passa, eu acho que para todo mundo. Tem um fauno aqui, inclusive, né? Uma estátua de um fauno. Então, eram essas expectativas que eu tinha e foram supridas, só que tem muito mais além disso. Falando um pouco sobre a sinopse, eu pesquisei uma entrevista que a própria Susanna Clarke, autora do livro, deu, para pesquisar para saber como que ela falava sobre o livro, porque é uma história um pouco peculiar no sentido de qualquer coisa que você fale pode transparecer muito sobre a narrativa. Eu tava um pouco preocupada com isso para trazer a resenha aqui pro canal, porque eu não queria dar nenhum tipo de spoiler. Eu queria que vocês chegassem no livro assim como eu cheguei. Então, com uma mente bem neutra. E o que a própria autora falou, que ela fala quando ela vai dar uma sinopse sobre o livro, não tem muito a ver com o que tá aqui na parte de trás. Inclusive eu achei que, se eu tenho alguma crítica a essa edição, é que essa parte aqui entrega muita coisa que não devia ser entregue. Mas isso pode não ser culpa da editora, pode ser que eles só trouxeram, né, importaram esse textinho pra cá e copiaram da edição da gringa. Mas mesmo assim eu acho que entrega muito e eu recomendo, se vocês forem ler, não lerem essa parte aqui de trás. Mas então, a minha sinopse, que é baseada na sinopse da própria autora,
é que esse livro trata de um homem, né, o personagem principal, chamado Piranesi. Ele mora numa casa gigante, possivelmente infinita, labiríntica, com muitos caminhos, muitas estátuas, muito... Enfim, imaginem um museu gigante. E essa casa, ela é inundada por marés. O oceano, o mar entra dentro da casa de tempos em tempos. Então imaginem um palácio, um museu gigantesco no meio do oceano, né? Foi o que eu imaginei, mais ou menos. E essa casa tá basicamente vazia, a não ser por Piranesi e uma outra pessoa com quem ele tem alguns encontros. Mas, tirando essa outra pessoa que Piranesi não vê muito, com tanta frequência assim, ele nem sabe onde exatamente essa pessoa fica na casa, onde essa pessoa dorme, o que essa pessoa come, ele não sabe. Ele tá basicamente sozinho o tempo inteiro. Esse livro fala muito, aborda muito a temática da solidão. E Piranesi, então, tem uma vida muito difícil, porque ele mora nessa casa enorme, sozinho. Ele tem que buscar a própria comida, né? Porque não tem mantimentos, não tem nada a não ser peixes e algas nessa casa. E ele passa a maior parte do tempo pesquisando o que existe na casa, pesquisando o mundo, explorando o mundo e escrevendo seus diários, né, sobre o que ele encontra nesse mundo. E a peculiaridade se tudo que eu falei até agora não foi peculiar, a peculiaridade é que esse é o único mundo que ele conhece. Ele não conhece nada além disso. Pra ele, aquilo ali é tudo que existe. Mas ao mesmo tempo que essa é a condição em que Piranesi se encontra, ele não é uma pessoa fria, não é uma pessoa que acha aquilo ruim, porque, como eu falei, aquilo é tudo que ele conhece. E então ele tem, na verdade, um relacionamento muito respeitoso com essa casa, um relacionamento quase de devoção. Acredito que devoção seja a palavra certa. Ele tem um relacionamento muito bonito, ele respeita tudo que tem na casa, ele, enfim, enxerga a beleza de tudo que existe ali ao redor dele. Então, Piranesi é esse personagem, né, principal, esse homem de cerca de 30 anos que escreve seus diários, e todo o livro é uma obra epistolar, ou seja, a gente tem contato com a história através das entradas do diário que o Piranesi escreve. Cada capítulo tem o título que resume, né, o que está no capítulo, e um título que o próprio Piranesi deu quando ele escreveu essa entrada no diário dele. Aqui está escrito, por exemplo, entrada do 20º dia do 7º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Então, ele tem essas peculiaridades, por exemplo, de nomear os anos, né? Ele dá um título resumindo o que aconteceu aquele ano. Então, ele espera o ano todo passar e ele nomeia aquele ano como o ano em que tal coisa aconteceu. O que eu achei muito legal. Outra coisa muito interessante é a forma como o Piranesi escreve. Ele escreve de uma maneira muito acadêmica. E nesse sentido dá pra gente dizer que existe um saber acadêmico escondido aqui nesse livro, e existe um contraste muito interessante entre magia e conhecimento e as diferentes motivações pelas quais as pessoas podem desejar tanto uma quanto a outra. Algumas reflexões que a narrativa traz, né, sem dar nenhum spoiler, ou tentar pelo menos, são sobre o egoísmo e a arrogância humana, além da solidão também. Ele ainda traz algumas reflexões sobre religião e arte. Então, é um livro que é bem curtinho, mas em matéria de tópicos, em matéria de interpretação, né, desse texto, ele é muito denso. São muitas coisas que você pode tirar daqui, que vai botar muitas ideias na sua cabeça. A autora também, ela se inspirou em Jorge Luis Borges para ter a ideia desse livro, que é um dos meus autores favoritos.
ela se inspirou no conto A Biblioteca de Babel, que fala sobre o mundo como se fosse uma biblioteca infinita. Além disso, outra curiosidade, né, como eu mencionei Nárnia, a autora, numa entrevista que eu li, eu vou deixar linkada aqui embaixo, ela falou que é uma grande fã de Nárnia desde criança, e o mundo de Nárnia é um mundo que a inspira muito. E aqui nesse livro a gente vai encontrar algumas referências a Nárnia. Quem já tem aí algum contato com a história, né, com as Crônicas de Nárnia, vai conseguir pescar essas referências. E além disso, ela se inspira bastante também em Ursula K. Le Guin, na trilogia, né, dos livros que o primeiro se chama Terra-Mar. Eu esqueci o nome da trilogia, mas eu vou deixar escrito aqui em algum lugar. Que são, né, tanto Nárnia quanto a trilogia da Úrsula, são obras que eu também quero trazer aqui para resenhar para vocês. Posso dizer para vocês que essa é uma história que vai te pegar pela mão e vai te conduzir através do mundo, sem muitas delongas, sem muita enrolação. Você vai pegar esse livro e vai querer continuar lendo até finalizar, porque eu tive essa experiência. Eu comecei a ler em janeiro, que era um prazo que eu tinha, né? No mês de janeiro eu tinha um prazo para entregar minha monografia. E eu não queria escrever a monografia, eu só queria terminar de ler esse livro e não fazer nada além disso, porque eu estava muito fissurada por essa narrativa. É uma fantasia diferente de tudo que eu já li, e eu acho que é uma ótima porta de entrada para quem não gosta muito de fantasia. Esse é um ótimo livro porque ele é uma mistura de vários gêneros, e ele também é ficção especulativa, porque ele é fantasia, né? Ficção especulativa seria ficção científica, fantasia, terror e tal. Mas ele também pode não ser ficção especulativa de certa maneira. Então é um livro que transita muito bem entre vários âmbitos, entre vários gêneros. E, como eu disse, é uma obra muito concisa. No início eu fiquei um pouco perdida, porque eu não sabia muito bem o que esperar da história. Eu não sabia se eu tinha que mergulhar nesse mundo e aceitar essa narrativa como uma verdade absoluta. E eu não sabia se eu devia tentar montar um quebra-cabeça de alguma maneira, tentar ver se estava acontecendo algum mistério, alguma coisa aqui nesse mundo, né? Nessa narrativa que a autora estava me apresentando. Então eu fiquei um pouquinho perdida, e isso é muito devido ao fato da ambientação, do world building, né? A criação de mundo aqui é muito maravilhosa. A autora te coloca assim no mundo de tal maneira que aquilo, assim como Piranesi, aquilo é tudo que você consegue enxergar. Então, para finalizar, eu amei essa leitura, se já não ficou óbvio. Foi a minha primeira leitura do ano e talvez seja a minha leitura favorita do ano, porque até agora eu não encontrei nenhuma leitura que me fizesse ficar tão imersa e tão fascinada quanto essa aqui. Independente do gosto literário de vocês, eu sei que vocês vão amar. É isso, muito obrigada por assistir esse vídeo. Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!